A psicologia do desenvolvimento, né, tem uma referência de um autor bem importante pra gente que chama Winnicott. Ele era um psiquiatra, né, e que ele traz pra gente a visão de que o bebê, quando ele nasce, ele não consegue se distinguir desse ambiente ali no qual ele é inserido, e o bebê não se diferencia da mãe, nem da mãe e nem do próprio ambiente ali que o permeia, né? Pensando aí em objetos e tudo mais. Ele traz, inclusive, situações assim, aí a gente pensando aqui, né, como o público da Débora envolve muitas mães, como que é ver, né, ter essa visão aí diferente para esse bebê que a gente está cuidando, e ele traz essa questão que a gente vê na concretude quando a gente tem filho pequeno, né, de situações onde o bebê ele morde a própria mão, ele morde o próprio pé e ele chora, né? Assim, é como se isso fosse de fato a concretude disso que ele está dizendo pra gente, né? De não conseguir identificar aquilo como algo que é dele, né? Tá tudo muito misturado ali. Tem um marco aí, né, do desenvolvimento que começa a acontecer a partir do sexto mês de vida e que vai até o 18º mês, culminando aí nessa formação da imagem de si, né, enquanto reconhecimento do eu. Então, ele coloca a relação da mãe com o bebê ali, naquele momento que aquela mãe está amamentando. Ou aí, vamos pensar também nesse lugar de alguém que cuida, que não necessariamente é a mãe que amamenta, né? Ou alguém que cuida, que dá mamadeira, mas que direciona esse olhar ali como troca, né, com esse bebê. E aí ele coloca que a mãe funciona aí como um precursor do espelho. Porque naquele momento, quando o bebê olha para a mãe, ele não vê a mãe. O que ele está vendo ali no olhar da mãe é ele mesmo. Mais tarde, né, é que Lacan traz pra gente aí a ideia do estágio do espelho, ele chama do estadio do espelho, no qual a mãe direciona, assim, leva esse bebê até o espelho, para que ele possa se ver ali. E ainda assim, no primeiro momento, né, esse bebê, quando ele se olha ali junto com a mãe no espelho, ele não se vê como aquela imagem refletida ali. Então, é interessante a gente pensar, voltando aí à questão de quem tem filho pequeno, né? Como que é viver isso, né? Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, os primeiros momentos onde a gente, né? E eu acho que ele tinha aí, talvez uns 6 meses, acho que mais ou menos nessa fase mesmo. Eu me lembro que tinha uma coisa da perplexidade pela novidade, de se deparar com aquela cena ali no primeiro momento e achar graça, mas chegou um determinado ponto onde ele chorava, né? Quando ele se via ali refletido, a gente não podia se aproximar daquele espelho com ele, porque todas as vezes que a gente se aproximava do banheiro, que tinha um espelho grande, assim, eu me lembro que a gente vinha pelo corredor, quando a porta do banheiro estava aberta, ele já começava a chorar, desesperadamente, né? Então, o que eu tô trazendo com isso, né? Esse primeiro momento aí onde a mãe apresenta o bebê no espelho e que ele também não se identifica ali como é como se ele visse um outro e não a si mesmo. Por isso que eu falo que é tão poético, né? No momento que a criança deixa de se tratar como o bebê quer água, o bebê quer a mamãe, né? E ele começa a usar a linguagem aí de maneira eu quero comer, eu quero água, né? Eu posso. Então, a partir desse momento coincide aí com esse marco onde ele se reconhece como um sujeito de fato, né, na sua própria imagem refletida ali diante do espelho e não mais aquela imagem de um outro. Eu queria sugerir que a gente se volte aí, né, para esse espelho que a gente tem falado tanto e que a gente possa se questionar agora de um outro lugar, que a gente possa se olhar aí não só para esse espelho físico, né, mas para esse espelho metafórico do qual a gente tem falado tanto e que a gente possa se questionar, né? Como é que eu me percebo aí diante desses espelhos, né? Que imagem que é essa? Como que eu me vejo de verdade, né? Essa imagem que eu estou visualizando ali é uma imagem que eu reconheço como minha, né? Eu me reconheço naquilo que eu vejo? Ou, né, como meu filho aí, como eu dei como exemplo, assim, e é importante que vocês que tenham filhos aí pensem nisso também, né, na importância desse momento aí, dessa constituição. Ou eu, quando me olho no espelho, tô assustado, né? Igual essa criança aí que não tava ali se reconhecendo naquela imagem refletida e trazia para si mesmo um estranhamento, né? Diante de se ver ali. Como é que eu tô nisso tudo? Não é um exercício simples, né? Mas que a gente pudesse trazer isso de maneira
mais reflexiva e direcionando esse olhar, né, para conosco de maneira mais genuína, mais cuidadosa e fazendo um exercício de autocompaixão também, tá bom? Queria que se vocês pudessem também compartilhassem com a gente, né, e a gente tá aqui pra isso, viu? Um beijo bem grande, até semana que vem.